O papo de hoje será sobre o quinhentismo na nossa literatura, ou a literatura dos anos 1500 aqui no Brasil. É interessante, gente, observarmos alguns detalhes importantes sobre esse período. Tá? A partir daqui, o estudo da literatura fica muito mais divertido, fica mais gostoso, porque a gente vai fazer, estarmos até aqui numa fase muito teórica, né, da literatura, e a partir daqui a gente começa a fazer um estudo mais histórico e do texto literário propriamente dito. Então, o que chamamos de quinhentismo é o nome do primeiro momento literário no Brasil. Esse primeiro momento, que chamamos de quinhentismo, não dá para dizer ainda que se trata de literatura brasileira, mas sim de literatura no Brasil. Qual é a diferença? A diferença é que, quando a gente fala de literatura brasileira, a gente está falando de uma literatura produzida no Brasil, por brasileiros e para brasileiros. Não é o que tínhamos em 1500. Não é o que tivemos em 1500. Em 1500, quando os portugueses invadem o Brasil, a realidade eles encontram aqui os nossos indígenas que não têm domínio da escrita. Eles utilizam diversas línguas, não? O nativo brasileiro não falava uma língua apenas, mas várias. Só que essas línguas são ágrafas, ou seja, sem escrita. Depois, o português traz o africano escravizado. Esse africano também falava diversas línguas, mas ele também não tinha acesso à escrita. Então, quem dominava a escrita nesse momento era apenas o português. Então, o português chega com a sua língua, né, e impõe a língua portuguesa aqui para nativos e para os africanos que são trazidos depois. E essa língua torna-se obrigatória, né, numa tentativa de unificar, né, da imposição mesmo do colonizador. É um comportamento típico do colonizador, impor sua língua, sua religião, sua cultura. Então, muito bem, os portugueses chegam aqui, invadem 1500. Aquilo que aconteceu em 1500 foi uma invasão. Aquilo não foi, pelo amor de Deus, uma descoberta. Você não pode descobrir um território. Eu achei um território. Tinha ali em torno de 6 milhões de índios, que é o que se estima como população daquele momento. Tinha ali uns 6 milhões de pessoas, mas eram nativos. E aí a gente não conta, eram humanos, mas a gente não conta como humanos, assim, a gente achou. E aí a gente vai explorar umas coisinhas por aqui, matar parte dessa população, e aí vamos registrar isso como uma descoberta. Alguns chamam de achamento, né? Alguns livros se referem ao que ocorreu em 1500 como achamento do Brasil. Acharam-se, por acaso, estavam passando rumo às Índias, mas aí eis que o GPS falhou e eles vieram parar aqui e aí acabaram gostando e ficaram até esquecer das Índias. Então, o que tivemos em 1500 foi uma invasão. Aí que com foco na exploração das riquezas aqui. O indígena não dominava as armas de fogo, o indígena não dominava certos conhecimentos que os portugueses tinham, e eles se valem dessa diferença para explorar os caras e depois trazer o africano para o trabalho forçado, porque eles entendiam, né, o português entendeu que o índio não servia para o trabalho forçado, porque o índio era preguiçoso, o índio era enrolão, o índio era... Gente, imagina, o índio estava dentro do seu território. Essa questão de colocar o índio como um preguiçoso é uma bruta sacanagem. Né? O índio estava dentro do seu território, de boa. O índio não tinha essa coisa de juntar. O índio não tinha essa coisa de guardar. Né? Vamos caçar ali uns bichinhos, e aí a gente vai matar ali uns 10 bichos. Um só resolve o problema aqui da tribo, do grupo, mas aí vamos matar uns 10 e vamos estocar, salgar, congelar. Os caras não tinham essas técnicas e nem a tecnologia, né, para esse tipo de coisa. Então, assim, a caçada era para o dia. Então, se um índio que saiu para caçar, na primeira hora de caçada, ele encontrou um bicho que sozinho dava para alimentar o grupo dele todinho, ele não ia continuar caçando. Ele não matava por prazer, ele matava porque precisavam comer.
né? O cara saiu para tirar, para extrair alguma coisa da natureza. Ele conseguiu a quantidade necessária para aquele momento, acabou o serviço dele. Ele, a partir dali, ele podia ficar de boa, né? Porque outro grupo, já na tribo, ia assumir os preparativos, fazer a comidinha. Era função daquele grupo caçar. E então ele podia ficar o resto do dia livre, mergulhando no rio, na rede. E aí o português olha para esses hábitos indígenas e classifica como um preguiçoso. O índio também apresenta uma resistência muito grande à escravização. Muitos preferiram morrer. E aí o índio, ele era o nativo, então ele sabia o que ele podia, uma erva que ele podia tomar, por exemplo, para morrer. O africano, tadinho, quando ele chega, ele não conhece o território, ele não sabe nada daqui. O indígena, ele dominava aqui. E aí os portugueses chegam e querem escravizá-los. E aí eles resistem, e muitos morrem. Morrem em confronto com os portugueses ou morrem por suicídio, né? Porque não ia se submeter àquilo. No processo de colonização do Brasil, gente, nós não podemos esquecer de jeito nenhum que nós somos, a nossa sociedade hoje, todos nós hoje, nós somos frutos de muitos e muitos estupros. Se nós voltarmos no tempo, lá para os nossos ancestrais, e nós chegarmos até os anos 1500, 1600, 1700, 1800, nós vamos encontrar uma sociedade em que o estupro era legitimado. Essa expressão que se usa até hoje, né? Às vezes são a menina, a namorada ou a esposa, que fala em tom de brincadeira com o namorado, o marido, a esposa. Ah, eu não sou tuas negras, me respeita que eu não sou tuas negras. Essa frasezinha, por exemplo, ela é desses anos de escravidão, né, que começa lá em 1500 e vai até 1888 oficialmente. E aí era a mulher branca dizendo para o seu marido, olha, comigo é diferente, você não está com as suas negras. Por quê? Porque com as negras, que na verdade com as negras, se podia tudo. O cara, o fazendeiro, ele era dono dos corpos das pessoas. Você não pode esquecer isso. O cara era dono dos corpos. Ele era dono das mulheres, ele era dono dos homens. Esses colonizadores, eles não permitiam que o negro africano formasse família. Porque a família, o cara que fosse formar a família, tinha que ter permissão deles, do português, e esse cara que ia formar a família, ele daria um prejuízo. Né? Eles entendiam que a família ia representar prejuízo. Então, assim, os escravos eles tinham que pedir consentimento, que normalmente era negado para formar a família. E as mulheres, elas estavam sempre, eram sempre submetidas a estupros. E isso era normalidade, não havia com quem se queixar. Então, a sociedade brasileira, a história do Brasil se constrói a partir de estupros que duraram séculos. Tá? Então, daí essa necessidade da gente combater essa cultura escravocrata, essa mentalidade escravocrata e estupracionista, né, que nós temos até hoje no país, a chamada cultura do estupro, que tem que ser combatida, porque está na origem com a normalidade de que a mulher africana podia ser estuprada. O corpo pertencia ao dono, ao fazendeiro, ao cara lá. Né? A Índia da mesma forma. Então a colonização, a gente entende o seguinte, a colonização do Brasil não foi bonita. Tá? Não foi. Só o José de Alencar, lá no Romantismo, é que vai apresentar uma colonização no livro Iracema, dizendo que foi tudo lindo e fofo. Né? Chegou um português, encontrou uma índia lindíssima, rolou um clima e a partir dali está formada a sociedade brasileira, o povo brasileiro. Não é verdade. Na versão do José de Alencar, que foi um escravocrata, né, um escritor escravocrata, o povo brasileiro é formado do português e do índio. O africano está fora. Então, a literatura produzida nessa chegada do português aqui, ela é uma literatura com muito mais foco histórico, descritivo. Aí nós temos duas vertentes. Né? Nós temos a literatura de informação do Pero Vaz de Caminha, a Carta do Pero Vaz de Caminha, que aparece sempre um fragmento nos livros, mas que ela é imensa. Se você buscar a carta no Google, vai abrir para você, são umas 30 páginas digitadas, né, a chamada Carta de Caminho, uma carta muito grande para o rei de Portugal. Então, a literatura de informação ou literatura informativa tinha por objetivo informar o rei de Portugal sobre a terra invadida, que estavam chamando de descoberta ou achada, e nós temos a literatura de catequese, ou literatura religiosa, que era a literatura produzida pelo padre José de Anchieta.
Quando Cabral chega ao Brasil, ele era jovem, devia ter uns 30 e poucos anos de idade. O padre Anchieta devia ter uns 20. Tá? E aí o José de Anchieta, ele tem como foco catequizar o índio, ele quer salvar o índio, cristianizar o índio. É bom lembrar que essa literatura de catequese do Anchieta, ela não era produzida para o africano, porque na concepção do colonizador, o africano não tinha alma. Como o africano não tinha alma, o negro escravizado que não tinha alma, então não era perda de tempo tentar salvar o que não existia. A questão era explorar os corpos, né, para o trabalho, para os estupros, para o que quisessem fazer com essas pessoas escravizadas aqui sem qualquer proteção. Tá? Então, a literatura do padre José de Anchieta, do fofinho do José de Anchieta, ela não tem como foco negro, tem como foco índio. É uma literatura de catequese para o índio, tentar salvar a alma do índio, porque o negro não tinha alma. Tá? Então, são essas duas literaturas produzidas nesse período dos anos 1500, que vai de considerado, né? A invasão é 1500, a colonização começa por volta de 1530, o primeiro navio negreiro chega lá por volta de 1538, tá? E aí começa toda a desgraceira, vai só se agravando. Tá? E aí nós temos então essa literatura de 1500 a 1601, chamada de quinhentismo, tá? Que não é ainda uma literatura brasileira, tá? Mas uma literatura no Brasil, porque ela é feita por escritores portugueses e no Brasil ainda não tem um público leitor. Se a gente não tem um público leitor, a gente não tem uma literatura, né? E a gente também não tinha escritores. Tudo que era escrito, a produção tinha que passar. Se alguém quisesse fazer um livro, precisava vir de Portugal. Não havia gráfica, não havia editor, não havia nada disso aqui ainda. Então é uma literatura no Brasil, tá? Recapitulando então, para fechar, a literatura informativa com o Pero Vaz de Caminha e com o Pero Gândavo. A literatura que é a literatura informativa ou de informação. E a literatura de catequese, poemas e peças, né, autos teatrais, né, com foco religioso para catequizar o índio, já que na concepção do colonizador o negro não tinha alma. E começa aí toda essa desgraceira de racismo que ainda está presente em nossa cultura até hoje e que precisamos combater. Ok? É isso então, até o próximo vídeo. Abraço para quem for abraçável, beijo para quem for beijável.